Bom dia! Neste segmento eu quero abordar um assunto relativamente complicado. Como ler? Como ler um artigo científico? E é muita pretensão eu tentar ensinar em um vídeo a ler um artigo científico. É uma tarefa difícil e eu devo dizer que o que vamos fazer aqui é apenas dar o mapa do caminho, mas que a proficiência na leitura só vai ser obtida mesmo com um bocado de prática. E durante a disciplina a gente vai ler vários artigos e vamos discutir justamente a questão da leitura, como ler adequadamente, como saber se a gente está lendo adequadamente. Eu agradeço a Camila, uma aluna de mestrado, que me ajudou a fazer essa apresentação. Quando digo vamos aprender a ler, você pode ter a reação: professor, eu já sei ler. Minha titia lá no 3º ano do 1º grau me ensinou a ler, me ensinou o beabá, eu já sei ler. Mas, na realidade, se você for um aluno típico de graduação, de pós-graduação, você realmente não sabe ler muito bem, tirando pela média. Não estou falando aqui de ler Chapeuzinho Vermelho. Eu não estou falando da leitura de ideias extremamente simples, com a narrativa sequencial, usando declarações que não tem nenhum tipo de abstração. Estou falando de não ler palavras. Eu não estou falando da leitura de frase. Eu estou falando da leitura de ideias. Nós queremos ler para extrair ideias, para entender as contribuições que um autor está fazendo. Em outras palavras, para obter o significado da palavra escrita. E isso é muito mais difícil do que ler uma leitura simples assim. Ler Agatha Christie, por exemplo, ler uma coisa simples desse tipo, não oferece muito desafio. Não estou falando desse tipo de leitura. Estou falando de uma leitura ou de um livro ou de um artigo científico, embora esse vídeo se concentre na leitura de um artigo científico. É um tipo de leitura mais profunda que exige outro nível de dedicação e de expertise. Falando de leitura de livros, você pode ver na minha página na web uma palestra, uma apresentação sobre como ler um livro. Essa palestra é muito mais completa do que esta. Essa versão que eu estou fazendo agora é uma versão reduzida que se aplica à leitura de artigos científicos. E a leitura de um livro, obviamente, é semelhante. Os passos fundamentais são os mesmos, mas pelo volume de um livro, as técnicas são um pouco mais refinadas. E vocês podem, portanto, ver uma versão aprimorada ou mais completa desta apresentação na minha página. Chama-se Como Ler um Livro. Então, eu estou supondo que você é um aluno fazendo pesquisa, então pode ser um aluno de graduação envolvido no programa de iniciação científica ou um aluno de pós-graduação. Qual é o motivo de você ler, de você ou querer ou precisar ler? Então eu tenho aqui uma série de 6 motivos sobre esse assunto. Então, primeiro, suprir deficiências de conhecimento. Para você fazer pesquisa, estado da arte, você tem que conhecer o estado da arte, você provavelmente não conhece tudo que foi feito por aí, então você tem que suprir deficiências de conhecimento, e à medida em que você vai lendo, você vai vendo outros assuntos que você não conhece, que te levam a outras leituras, então você tem que suprir deficiências de conhecimento. Segundo, quando você faz um doutorado, você tem como meta, como você tem como objetivo, faz parte do seu treinamento, identificar um problema de pesquisa. Isso não ocorre no mestrado. Normalmente no mestrado você recebe um problema de pesquisa prontinho do seu orientador, mas no doutorado a ideia não é essa. A ideia é que você sozinho identifique um problema, porque
faz parte do treinamento de ser doutor, você conseguir identificar problemas interessantes não resolvidos. Então, como é que você faz para identificar um problema de pesquisa? Você lê pra caramba, você lê muito até você identificar buracos que existem no conhecimento e que sejam interessantes. Você vai acabar conhecendo os pesquisadores da área, você vai acabar conhecendo os papas da sua área. E isso é importante porque os papas, obviamente, eles têm trabalhos importantes, mas também você vai saber, através das publicações desses papas, onde é que é melhor publicar, quais são as boas conferências, quais são as boas revistas. E entrar em contato com esses pesquisadores é importante durante a sua pesquisa. Isso você faz através da leitura. É assim que você conhece quem é quem na sua área. Você, na comunidade, nós aprendemos uns com os outros, obviamente, através das publicações que fazemos, dos artigos que publicamos, e você faz parte dessa comunidade, portanto, também vai estar aprendendo com os outros, formas de você resolver seu problema, formas de driblar certas dificuldades que você tem na sua pesquisa. Isso é feito não inventando sempre tudo da sua cabeça, mas copiando boas ideias dos outros. Você pode aumentar a confiança sobre a importância do seu problema. Você tem um problema e você às vezes desconfia. Será que esse problema é bacana? Então, ao ler, você vai ver se outras pessoas estão atacando o mesmo problema. Se você vê várias pessoas atacando esse problema, ele deve ser importante. Ou pelo menos aumenta a sua confiança de que ele seja importante. E isso você vai obter através da leitura. Através da leitura também você pode chegar à conclusão que o problema que você está abordando, ninguém mais está abordando, em cujo caso você tem que pensar muito bem. Será que ele não é importante? Ou será que eu tenho uma coisa inédita, muito bacana nas mãos que eu estou pesquisando? Então, uma decisão que só vem, de qualquer forma, a partir da leitura. E, finalmente, quando você se torna um pesquisador um pouco mais experiente, você vai começar a participar da comunidade com o papel de revisor. Você vai revisar artigos, e para revisar artigos, claro, você vai ter que saber ler muito bem, porque você só pode revisar aquilo que você vai entender de uma forma bastante profunda. Então, aqui estão vários motivos que nos levam a ler, principalmente artigos científicos aqui neste caso. Ler não é simples por vários motivos. Aqui eu coloco 3 motivos, 2 são muito mais simples de resolver, e o terceiro é muito mais complicado de resolver. Então, como é que eu escolho o que ler? A gente vai ver isso já já. Como é que eu faço para não dormir? Quer dizer, o aspecto físico de você ler para maximizar sua chance de obter a informação. E, finalmente, como é que eu arranco a informação do artigo? Vamos falar de tudo isso. Os primeiros 2 são simples e o terceiro é, infelizmente, bastante mais complicado. O primeiro problema, que é como escolher o que ler, quais são as coisas que eu deveria ler. Eu tenho um tratamento disso em outro segmento da disciplina, onde a gente entra em muito mais detalhes. Mas aqui eu posso fazer um resumo de que tipos de fontes variadas existem. Você pode ler livros, você pode ler livros contendo coletâneas de artigos, são diferentes. Os livros são normalmente mais antigos, mas eles contêm informação mais sedimentada. Livros contendo coletâneas de artigos são muito mais estado da arte. Aí você tem artigos de eventos, de conferências, simpósios, workshops, assim por diante, que são mais recentes normalmente ainda, e artigos de revistas que são de qualidade maior de forma geral. Então tem todas essas fontes de onde você pode retirar artigos para ler, textos científicos para ler, e a escolha de como você colocar o dedo exatamente nos artigos que você vai ler é um assunto muito importante. Não estou tratando disso agora em detalhes, mas existe outro segmento em que eu dou até um algoritmo para você decidir o que ler.
Eu aproveito aqui para lembrar que existem vários tipos de pesquisas na ciência da computação e, portanto, existem vários tipos de artigos e cada artigo vai ter uma estrutura bastante diferente um do outro. Então, existe a pesquisa teórica, existe a pesquisa de engenharia, na qual nós construímos algo, e existe a pesquisa empírica, científica, que usa indução para chegar às suas conclusões. Então, da mesma forma que esses três tipos de pesquisas existem, os três tipos de artigos existem, e a forma de ler esses artigos é diferente, porque eles usam uma estrutura diferente. Segundo problema, como é que eu faço para não dormir? O aspecto físico da leitura. Como nós vamos ver já já, ler é uma atividade, é algo que te faz suar, é algo que mantém os neurônios funcionando. Quando você lê de forma ativa, como eu falarei já já, você vai ver que é impossível dormir. É absolutamente impossível dormir. Se você está ficando sonolento com a leitura, tem alguma coisa obviamente errada. Você pode parar e tentar seguir os conselhos que eu vou passar daqui a pouquinho. Não é uma passividade, você não pode dormir, mas você obviamente, fisicamente, tem que ajudar com um cenário adequado. O cenário adequado é: não leia na cama, não leia deitado, não leia numa cadeira extremamente confortável, aquela cadeira de papai que é só colocar a bundinha nela que você já está roncando. Leia em cima, leia com uma cadeira confortável, mas nem tanto, com o artigo em cima de uma mesa, com lápis ou caneta na mão. E o que você vai fazer com essa caneta a gente vai ver já já. Mas o cenário é esse. É uma cadeira um pouco dura, é uma mesa, boa iluminação e evite a cama.